Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto e nesta aula vamos fazer uma breve análise acerca dos principais diplomas legais que tratam do petróleo, que são os seguintes: a Lei do Petróleo, a Lei do Regime de Partilha de Produção e a Lei dos Royalties. Vamos iniciar os nossos estudos com a Lei do Petróleo, que é a Lei número 9.478. Os seus objetos abrangem a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo. O texto também instituiu o CNPE e a Agência Nacional do Petróleo. A norma determina que são bens da União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, o que compreende a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Constitui monopólio da União as atividades relativas à pesquisa de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, a refinação de petróleo, a importação e exportação dos produtos derivados básicos resultantes de tais atividades e o transporte de petróleo bruto, seus derivados e de gás natural. Tais atividades econômicas são reguladas e fiscalizadas pela União. Empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, poderão exercê-las por concessão, autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção. A Lei nº 9.478 trata ainda das participações governamentais nos contratos de concessão, da sistemática da exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil e das atividades econômicas da indústria de biocombustíveis, dentre outros. A segunda lei que analisaremos é a Lei nº 12.351, que trata da exploração e a produção de petróleo e de gás natural sob o regime de partilha de produção e cria o Fundo Social, designado pela sigla FS. O regime de partilha de produção é o regime de exploração e produção de petróleo, no qual a empresa contratada partilha com a União o excedente em óleo. A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União sob o regime de partilha de produção. O Fundo Social, por sua vez, tem a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento. Vamos concluir nossa aula falando da Lei dos Royalties, que é a Lei número 7.990. Primeiramente, devemos esclarecer que os royalties representam uma indenização ao proprietário em razão de atividade econômica baseada na extração de recursos finitos. Os royalties, nos casos do petróleo e do gás natural, correspondem à compensação financeira paga ao proprietário da área em que ocorre essa extração e representa uma remuneração paga à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis. No Brasil, o petróleo pertence à União, embora a legislação garanta que, após extraído, a propriedade passe a ser da empresa que realiza a extração, mediante o pagamento dos royalties relativos ao produto extraído, que pertencem ao governo do estado produtor. A Lei nº 7.990 instituiu para os estados, Distrito Federal e municípios compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais em seus respectivos territórios. O valor da compensação financeira corresponderá a um fator percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios. Nesta aula, apresentamos os principais diplomas legais que tratam do tópico do petróleo, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Em sua área do aluno, você encontra o material didático relativo ao tema que aborda as normas aqui apresentadas com maiores detalhes. Até mais e bons estudos!